Gnolls são uma raça perversa de humanoides parecidos com hienas, de natureza cruel e odiosos com toda a vida, exceto com sua própria. Eles têm seus próprios costumes, hábitos e táticas que os tornam uma força potencialmente letal, especialmente contra um grupo despreparado de aventureiros. Um bárbaro médio, que possa ter pouco apreço pelas nuances mais sutis da cultura Gnoll, certamente sentirá os efeitos disso quando um machado de guerra for cravado em suas costas depois de subestimar esta raça. Muitos assumem que os Gnolls são poucos, espalhados aqui e ali pelo mundo, mas isso está longe de ser verdade. Existem regiões do mundo infestadas de Gnolls, que apenas uma cruzada completa poderia erradicar. Quando confrontado por um Gnoll pela primeira vez, um aventureiro pode sentir grande apreensão. Com quase 2,5 metros de altura, o Gnoll provavelmente fica pelo menos uma cabeça mais alto do que o maior dos guerreiros humanos, e sua grande força será imediatamente aparente pela facilidade consumada com que ele brande seu tosco, mas pesado machado de batalha. Os Gnolls possuem o rosto de hiena, ostentando uma grande juba que desce pelas costas até suas caudas constantemente ativas. O pelo grosso, que parece quase impermeável à poeira, cobre o resto de seus corpos musculosos e geralmente tem uma cor amarela suja. Suas crinas têm muitas manchas vermelho escuras ou cinzas que desaparecem lentamente à medida que o Gnoll amadurece. O mais antigo dos Gnolls terá manchas muito fracas, ou que podem ter desaparecido completamente. Este pelo grosso, além de manter a pele de um Gnoll livre de sujeira e infecção, também fornece uma pequena medida de proteção contra golpes mais fracos, mas qualquer Gnoll envolvido em combate sério sempre aumentará essa defesa natural com camadas de metal e couro. Uma proporção pequena de grupo de Gnoll apresenta listras em vez de manchas, e pelo marrom escuro ao invés do amarelo mais comum. Este tipo de variação, em vez de marcar tais Gnolls como sendo diferentes e, portanto, sujeitos ao preconceito de outros de sua raça, é praticamente ignorado. Nenhum apego especial, para o bem ou para o mal, é dado a tais diferenças étnicas. Entre as raças civilizadas, os Gnoll têm a reputação de serem muito fortes e de terem uma inteligência relativamente baixa. Apesar de haver nisso um elemento de verdade, eles são criaturas muito instintivas, capazes de aplicar seus consideráveis talentos naturais na maioria das situações. Considerados por muitos uma raça covarde, isso simplesmente não é o caso. Qualquer aventureiro contando com um Gnoll virando as costas e fugindo após uma demonstração de força, provavelmente encerrará sua carreira prematuramente. Os Gnolls são criaturas noturnas, mas embora não gostem de qualquer luz brilhante e, em circunstâncias normais, procurem evitar a fonte, isso não lhes causa nenhum dano real, podendo tolerar tal interferência durante o combate. Seus sentidos em geral são altamente desenvolvidos e usam uma combinação de visão, audição e olfato para rastrear suas presas. A visão de um Gnoll em particular é muito aguçada e sua capacidade de enxergar no escuro se equipara facilmente com as de um anão. Nas raras ocasiões em que eles se dignam a postar sentinelas de alerta em torno de seus covis, pode ser incrivelmente difícil abordá-los desprevenidos. Os sentidos da audição e olfato são igualmente bem desenvolvidos, com suas passagens nasais tendo uma definição muito mais nítida do que as das raças civilizadas. A audição é capaz de se estender muito mais abaixo na escala do som do que a maioria das outras criaturas pode sentir. Existem casos documentados de elfos particularmente sensíveis detectando uma série de sons muito baixos de grupos de Gnolls. Embora isso possa ser uma característica irrelevante no que diz respeito à maioria dos aventureiros, se fosse possível criar um som de graves profundos muito abaixo do alcance da audição humana, isso poderia causar certo grau de confusão ou até mesmo angústia entre um grupo de ataque de Gnolls. Por outro lado, poderia causar também um efeito inverso, convocando todos os Gnolls dentro de um alcance de 4 ou 5 milhas, todos com a intenção de destruir a fonte do som. Gnolls usam todos os seus sentidos ao rastrear e caçar presas e parecem capazes de captar o mais leve dos odores. Uma conjectura muito mais fascinante é que Gnolls são capazes de determinar muito mais sobre as criaturas por seu cheiro, além da mera posição e espécie. Assim como os caninos e muitos outros carnívoros podem cheirar o medo de um inimigo, é possível que os Gnolls também possam. Sempre foram contadas histórias de Gnolls lançando uma emboscada.
então atacando com fúria redobrada quando descobrem não combatentes presentes com os guerreiros. Alguns apontam, no entanto, que isso pode ser apenas outra indicação da crueldade dos Gnolls, e que eles estão simplesmente ansiosos para atacar seres inteligentes que são incapazes de revidar. Se esta hipótese for correta, porém, os Gnolls podem ser capazes de sentir toda uma gama de emoções através do olfato, e além disso, se eles próprios podem gerar vários aromas à vontade, isso pode permear toda a sua sociedade. Isso revelaria efetivamente toda uma nova faceta da vida dos Gnolls, que permaneceu invisível por séculos. Apontaria para o uso do cheiro como uma forma de comunicação, passando mensagens silenciosas transportadas pelo ar no vento, embora sem dúvida fossem de natureza muito básica. É provável que isso continue sendo uma teoria, no entanto, já que outras raças parecem incapazes de detectar tais cheiros emanados dos Gnolls, além, claro, dos aventureiros sempre reclamando que eles cheiram muito mal. Independentemente disso, mais crédito é dado à ideia de que, além de uma língua falada, os Gnolls têm uma linguagem não escrita que assume a forma de sinalização, com suas caudas, orelhas e crinas. Embora muitos comportamentos sejam claramente respostas involuntárias a quaisquer emoções que sintam em um determinado momento, é evidente que os Gnolls são capazes de combinar tais sinais com grunhidos e gemidos subvocais para dar comandos virtualmente inaudíveis uns aos outros. Essa característica racial por si só dá às emboscadas uma vantagem letal. Eles são principalmente carnívoros, preferindo criaturas vivas ou apenas mortas acima de tudo. É de conhecimento comum que os Gnolls têm uma preferência adicional por criaturas inteligentes apenas porque eles gritam mais enquanto são consumidos. Embora seja verdade que geralmente começam a comer os membros da presa antes de qualquer outra coisa, estudiosos eruditos tendem a acreditar que qualquer preferência por raças inteligentes nasce do gosto simples, e não de um desejo impraticável e cruel de causar dor. Isso é muitas vezes comparado a alguns animais selvagens que, uma vez tendo provado a carne humana, se esforçam para procurá-la acima de tudo. Durante a noite, aqueles que procuram por Gnolls são muito mais propensos a localizá-los em suas áreas de caça do que no covil da alcateia. Qualquer área selvagem temperada ou quente que tenha uma grande proporção de rebanhos de animais selvagens é um bom lugar para começar, assim como fazendas e aldeias solitárias. Rotas de comércio relativamente movimentadas são locais populares de emboscada para qualquer alcateia de Gnolls, desde que sejam a uma boa distância da civilização e não sejam fortemente percorridas por soldados armados. Quando consumidos pela fome, eles ficam dispostos a comer quase todas as partes de suas presas, na medida em que podem ser vistos roendo os ossos das vítimas para obter a medula. Suas mandíbulas, altamente desenvolvidas, são incrivelmente fortes, facilmente capazes de romper os ossos mais grossos da maioria das criaturas. De vez em quando, as caçadas falham e não fornecem presas para os Gnolls, e nessas circunstâncias eles comem praticamente de tudo. Uma dieta de raízes, frutas e ovos pode ser motivo de reclamação, mas manterá um Gnoll vivo e com força de combate por meses. Machos adultos famintos geralmente consomem qualquer jovem vivo presente no covil, se conseguirem passar pelas fêmeas. Os filhotes dos Gnolls são sempre as primeiras vítimas do apetite dos machos quando a comida é escassa. Não há estigma associado a esse canibalismo, e eles o consideram uma prática aceita em tempos difíceis. As fêmeas gestam por um período de 4 meses e tendem a ser criadoras prolíficas. No entanto, elas geralmente produzem apenas 1 ou 2 filhotes em cada ninhada, que apresentam uma taxa de mortalidade extremamente alta. Ostensivamente, os jovens permanecerão com suas mães por até 18 meses antes de tomar seu lugar no resto da alcateia, mas doenças, fome e predações de invasores do covil, como também os Gnolls adultos, podem reduzir drasticamente sua expectativa média de vida. A pelagem espessa característica dos Gnolls adultos não cresce totalmente nos filhotes até os 5 ou 6 anos de idade, tornando-os muito mais vulneráveis a infecções externas. Em vez disso, eles são cobertos com uma penugem macia, embora as manchas de sua pelagem final estejam presentes mesmo assim. Durante esse período, os jovens nunca deixarão as partes mais seguras do covil e muitas vezes criarão suas próprias tocas menores para se esconder se algum mal acontecer.
Eles mostram sinais de se aproximar da maturidade aos 3 anos de idade, mas mesmo levando em consideração sua incrível taxa de crescimento, os jovens não atingirão o tamanho adulto até cerca dos 9 anos. Neste ponto, eles são mais do que capazes de cuidar de si mesmos. A expectativa de vida natural de um Gnoll é de cerca de 30 anos, mas a natureza brutal de suas vidas faz com que poucos cheguem perto dessa idade. Gnolls individuais tendem a ser criaturas muito instintivas, com um alto grau de astúcia, algo que se espalha por toda a sociedade. Enquanto um humano para considerar qualquer problema em potencial, avaliando os benefícios e desvantagens de suas escolhas, o Gnoll simplesmente agirá imediatamente, sem pensar nas consequências. Na luta diária pela sobrevivência, que a maioria deles deve suportar, é curioso notar como essas decisões tomadas impulsivamente tendem a ser as corretas. Para os padrões humanos, os Gnolls são totalmente egoístas, interessados apenas em sua própria sobrevivência, acima e além até mesmo dos membros de seu próprio grupo familiar. Novamente, isso é indicativo de seu estilo de vida severo, mas a maioria vai levar isso muito além, deliciando-se com os atos mais cruéis imagináveis sobre outras raças. Este é talvez o resultado de algum grau de inteligência combinado com tendências puramente animalescas. No entanto, não são apenas as outras raças que um Gnoll estará disposto a atormentar e destruir. Os Gnolls são mais do que capazes de se voltarem uns contra os outros, se acreditarem que podem derrotar seu inimigo e ganhar algo com a luta. Apesar de tudo, eles são pelo menos capazes de formar alianças com outras raças, geralmente humanoides como ogros, orcs e hobgoblins. Qualquer acordo, porém, tende a ser de curta duração, pois a mera presença de Gnolls geralmente garante conflito com os outros e as coisas só pioram quando a comida se torna escassa. Os Gnolls detestam absolutamente qualquer tipo de trabalho manual não relacionado à caça ou batalha, e não têm um conceito claro de organização de grupo em qualquer formato. Isso resulta na prática comum de capturar escravos sempre que possível. Uma alcateia populosa pode ter uma concentração de escravos razoavelmente grande, que trabalhará em qualquer tarefa que os Gnolls não desejem fazer por si mesmos. No entanto, dada a tendência dos Gnolls de pensar principalmente com o estômago, esses escravos geralmente têm uma expectativa de vida menor do que os filhotes da alcateia, mesmo quando outras fontes de alimento permanecem abundantes. Aventureiros que procuram ativamente por eles notarão imediatamente que, como raça, são muito menos prolíficos do que orcs ou qualquer uma das raças goblinoides. Embora fisicamente mais poderosos e dominantes, a sociedade relativamente primitiva dos Gnolls tem um forte impacto sobre seus números. No entanto, aqueles que propositalmente procuram por uma alcateia podem se deparar com eles mais cedo ou mais tarde, desde que saibam onde procurar. Em geral, os Gnolls preferem áreas quentes ou temperadas, e se mudarão prontamente se as condições ambientais forem alteradas. Seus sentidos aguçados e instintos naturais geralmente permitem que eles prevejam quaisquer variações como tempestades, inundações ou secas. Eles podem ser vistos saindo de áreas problemáticas antes que ocorra um desastre, e são conhecidos por sentir terremotos iminentes de origem natural, embora sua intuição não se estenda a causas mágicas. Desertos e montanhas são evitados abertamente, embora estejam dispostos a ocupar espaços subterrâneos desde que estejam longe o suficiente abaixo da superfície para isolar o grupo de quaisquer condições adversas. Fontes de comida também são uma preocupação para os Gnolls, mas dada a sua capacidade de subsistir com quase qualquer material, isso tende a ser um fator apenas nos locais mais estéreis. Existem áreas selvagens no mundo que possuem fontes abundantes de alimentos. Em tais lugares, muitos aglomerados podem se reunir. Embora essas alcateias tenham a mesma probabilidade de lutar entre si como qualquer outro ser senciente, uma região cheia de grupos de caça Gnoll é um lugar letal para toda a vida inteligente. Enquanto a comida estiver presente e facilmente disponível para cada alcateia, o número de Gnolls crescerá em proporções perigosamente grandes. No passado, cruzadas foram lançadas contra tais aglomerações com o objetivo de extirpar toda a vida Gnoll. Mas essas ações militares sempre custam caro, dadas as capacidades básicas de luta até mesmo do adulto mais fraco. Outros podem decidir simplesmente deixar os Gnolls continuarem a existir e crescer, pois mais cedo ou mais tarde, as fontes de alimento serão insuficientes para sustentar tais números crescentes.
É uma consequência inevitável que os Gnolls comecem a se voltar contra si mesmos, arrancando o coração de suas alcateias, enquanto atacam uns aos outros. Os Covis são quase sempre tocas ou complexos de túneis criados por outras criaturas, como Ankegs, texugos terríveis ou até mesmo raças inteligentes, como os Kobolds. É apenas nas circunstâncias mais extraordinárias que os Gnolls constroem ou cavam voluntariamente seus próprios Covis. Quando um grupo se muda, por qualquer motivo, ele procurará uma toca provável ou algo semelhante, geralmente reivindicará a primeira que se apresentar, independentemente dos habitantes originais ainda residirem ou não. Recusando-se a viajar depois que um novo lar foi encontrado, apenas a resistência mais rígida, ou um monstro especificamente poderoso, vivendo na toca, os forçará a reconsiderar. Uma vez instalados dentro do covil, os Gnolls iniciarão suas tarefas diárias normais de caça, alimentação e reprodução, e nada mais será feito para expandir o covil até que escravos comecem a ser capturados. Esses escravos, com vidas miseravelmente curtas, geralmente são forçados a estender o sistema de tocas para abrir caminho para grupos familiares em expansão ou recém-chegados. Eles também são frequentemente utilizados na construção de locais na superfície, ao redor das entradas do covil, melhorando a defensibilidade do grupo. Essas construções, no entanto, raramente são sofisticadas em qualquer medida e podem ser facilmente superadas por forças militares ou mágicas dedicadas. Ao não conseguir localizar uma toca adequada, os Gnolls estão dispostos a aceitar outras áreas de vida, desde que as fontes locais de comida sejam abundantes. Cavernas subterrâneas são escolhas secundárias populares, desde que sejam quentes, assim como ruínas substanciais. Culturas mais primitivas no passado, para sua angústia e consternação, encontraram seus túmulos habitados por invasores Gnolls, que muitas vezes gostam de roer os ossos dos recém-falecidos. A sociedade é estruturada em torno de duas unidades básicas: o grupo familiar, Ki-Nogor, na língua Gnoll, e a alcateia, Ku-Nala. Os grupos familiares possuem entre 15 e 30 Gnolls de idades variadas, embora cerca de metade sejam adultos capazes de combater. Esses Gnolls estarão todos relacionados de alguma forma, com os filhotes descendentes todos machos dominantes. Alcateias, muitas vezes chamadas incorretamente de tribos, são simplesmente coleções de grupos familiares que vivem no mesmo covil para mais ou menos benefício mútuo. Embora existam muitos grupos familiares solitários no mundo, a grande maioria dos Gnolls pode ser encontrada em alcateias, e podem chegar a até 15 grupos familiares separados. A estrutura das alcateias, e de fato grupos familiares individuais, é desorganizada para dizer o mínimo, com apenas os Gnolls mais fortes e aptos alcançando algum tipo de maturidade. Foi dito que o propósito coletivo de qualquer alcateia de Gnolls é simplesmente se alimentar. Dentro dos grupos familiares, há uma ordem hierárquica nitidamente definida entre os adultos, com um macho dominante governando todos. Os Gnolls abaixo dele são todos classificados de acordo com sua força e habilidade em batalha, com brigas e lutas intensas entre eles sendo o fator decisivo mais comum para estabelecer isso. Um grupo familiar não tem nenhum senso de lei ou ordem geral além daquele que o macho dominante pode decidir arbitrariamente conforme seu humor e capricho. Qualquer Gnoll pode lutar contra outro para resolver qualquer disputa ou obter qualquer vantagem como algo natural. Isso não é considerado um direito entre os Gnolls. É simplesmente uma parte de sua luta diária pela sobrevivência. As fêmeas, por exemplo, se reproduzem com qualquer macho capaz de dominá-las, enquanto os próprios machos brigam regularmente sobre quais fêmeas eles reivindicarão. Após um ataque bem-sucedido contra talvez uma patrulha de soldados humanos, cada Gnoll reivindicará uma quantidade variável de saque. No entanto, quando é levado de volta para seu covil, um Gnoll pode pegar livremente qualquer número de itens de outro. Se o proprietário original deseja manter a posse de seu tesouro, ele deve estar preparado para lutar por ele. Essas lutas raramente são fatais, embora não haja remorso se a morte ocorrer. Um Gnoll que é claramente derrotado geralmente vira as costas e corre se puder, evitando o vencedor tanto quanto possível nos dias subsequentes. Presidindo desse modo de vida caótica, está o macho dominante, que aceitará qualquer coisa dos outros membros do grupo familiar que desejar.
Lutas para desafiá-los são incomuns, pois haverá uma infinidade de cicatrizes, olhos arrancados e até cadáveres para lembrar constantemente os outros Gnolls de sua força absoluta. As relações de diferentes grupos familiares dentro de uma alcateia são as mesmas entre Gnolls individuais. Cada grupo familiar terá uma posição definida dentro da alcateia, com o macho dominante do grupo familiar dominante considerado o líder nominal de todos. No entanto, os grupos familiares tendem a ser bastante independentes, conduzindo sua própria caça e forrageamento sozinhos, apenas combinando suas forças com outros grupos familiares quando necessário. Portanto, é incomum que uma alcateia inteira haja em conjunto, a menos que todos sejam diretamente ameaçados ou o líder da alcateia decida que eles são fortes o suficiente para atacar alvos maiores, como pequenas cidades. Grupos familiares vêm e vão da alcateia à vontade, pois certamente não há juramento de fidelidade ou algo semelhante ao líder. Os grupos podem se dispersar à medida que a comida se torna rara, especialmente se eles tiverem uma baixa qualidade geral, pois pode se tornar cada vez mais provável que eles mesmos forneçam a próxima refeição para a alcateia, ou seja, sejam comidos. Grupos de famílias errantes podem se juntar a uma alcateia a qualquer momento, e quando isso ocorre, uma grande luta começará. Isso não é por qualquer ressentimento em relação aos recém-chegados, mas simplesmente um mecanismo para decidir sua posição dentro da alcateia como um todo. Normalmente leva alguns dias para um grupo familiar se acomodar na estrutura da alcateia, e depois disso, sua posição geral será conhecida por todos os Gnolls. As alcateias também são conhecidas por se fundirem ao cruzar caminhos, aumentando muito suas forças, mas isso só acontecerá quando as fontes de alimento puderem suportar ambos simultaneamente. Leva muito mais tempo para duas alcateias se unirem do que para um único grupo familiar, pois as duas hierarquias das alcateias originais devem ser resolvidas em um processo concluído apenas com muito derramamento de sangue. Em casos raros, a ordem hierárquica pode revelar-se insolúvel por este método simples. Quando isso ocorre, as alcateias podem se desfazer completamente, com grupos familiares se dissipando do corpo principal sozinhos ou em alguns números, formando várias alcateias diferentes, cada um seguindo seu próprio caminho. Nós somos sobreviventes por natureza, e certamente é possível para adultos mais fracos sobreviver e prosperar, apesar da força de outros em seu grupo familiar e alcateia. Esses Gnolls podem se tornar adeptos em evitar o confronto direto, e em vez disso, obter o que desejam por meio de roubo ou assassinato direto. Tais atividades não são desaprovadas dentro da alcateia, e é comum afirmar que qualquer guerreiro tolo o suficiente para sucumbir a uma facada nas costas não era um bom guerreiro para início de conversa. Em sua essência, a sociedade Gnoll é baseada em força e posse. Qualquer Gnoll que não tenha força para manter suas posses também perderá sua posição dentro da alcateia e seu grupo familiar, ou até mesmo sua vida. Uma alcateia tem pouco ou nenhum senso de valores monetários, e trata coisas como moedas e pedras preciosas como meras bugigangas, por mais atraentes que sejam. Afinal, um Gnoll forte pode reivindicar qualquer coisa que desejar. Então, o que ele compraria? Além desses itens saqueados, que têm pouco valor prático real, quase todos os Gnolls possuem armas, armaduras e outras ferramentas, mas a menos que tenham sido retirados recentemente de outra raça, elas sempre estarão em péssimas condições. Eles preferem armas pesadas que têm a capacidade de esmagar ou cortar seus inimigos, sendo os machados uma escolha comum. A armadura tende a ser à base de couro, geralmente com placas de metal de tamanhos variados, dando uma aparência grosseira de cota de malha que também tende a igualar em eficácia. Os escudos geralmente são pouco mais que pedaços de metal martelados presos ao braço de um Gnoll por tiras de couro. Deixado por sua própria conta, o Gnoll ficará feliz em deixar sua armadura enferrujar e sua lâmina de machado embotar até que ambos possam ser substituídos com os despojos de um ataque contra outra raça. Isso não diminui a capacidade de combate de uma alcateia em grande grau, já que a força natural e a resistência de um Gnoll superam qualquer deficiência em seu equipamento, a ponto de um machado cego ser manejado de maneira mais consistente como um martelo. Dado o poder que um Gnoll pode colocar em cada golpe,
Tal arma ainda será mais do que capaz de espancar um inimigo até a morte. Esse estado de coisas tende a se reverter rapidamente quando uma alcateia começa a ganhar uma população escrava. Além de comida e armas, os Gnolls sempre procuram capturar escravos de praticamente qualquer raça, embora humanos e orcs sejam os mais comuns, durante suas constantes incursões e ataques. Gnolls simplesmente detestam trabalho físico de qualquer tipo, se não estiver relacionado à caça ou matança, claro. Quando não estão envolvidos nessas atividades, eles são normalmente encontrados explorando seus arredores, lutando em combates simulados, onde a perda de membros e até mesmo a morte não são incomuns, ou até mesmo tomando sol, uma busca valiosa para qualquer Gnoll durante o dia. Mesmo machos dominantes e líderes de alcateia descobrirão que não podem forçar outro Gnoll a suar e trabalhar por mais do que algumas horas. Assim, para uma alcateia fazer qualquer coisa além da simples sobrevivência, os escravos são uma necessidade. As maiores alcateias podem ter até 30 ou 40 escravos ao mesmo tempo, mas requerem substituição constante. A vida dentro de um covil Gnoll é dura, brutal e curta. Escravos não são considerados propriedade de nenhum Gnoll e podem ser comandados para realizar qualquer tarefa por qualquer adulto. Mais preocupante para os infelizes escravos. Eles estão livres para serem comidos por qualquer Gnoll que os reivindique, e isso é algo que acontece com uma regularidade alarmante. Poucos escravos sobrevivem por mais de um mês depois de terem sido trazidos para o covil, onde serão constantemente mal alimentados e sobrecarregados. Algumas alcateias esperam que seus escravos literalmente se alimentem uns dos outros. Quando um escravo morre, geralmente este momento marca o fim de uma existência ainda mais aterradora. Suas mortes normalmente são provocadas por um Gnoll os espancando até a morte, por fome e falta de água, ou pior de tudo, sendo devorados em uma refeição. Frequentemente, os últimos momentos de um escravo consistem em assistir a dois Gnolls lutarem pelo direito de comê-lo, e em seguida ser lentamente consumido a partir dos pés pelo vencedor. Os escravos de um covil irão trabalhar e labutar constantemente, estendendo o complexo da toca, consertando ou fazendo armaduras e armas, ou construindo posições de superfície ao redor de um covil. O trabalho é extenuante e destruidor da alma, mas de forma alguma sofisticado por natureza. Os covis raramente terão mais defesas do que uma paliçada de madeira, com qualquer tipo de armadilha ou máquina de guerra sendo praticamente inédito. A sociedade dos Gnolls é geralmente movida por uma única coisa: comida. Suas percepções sobre outras raças são um pouco coloridas, pois eles estão perfeitamente dispostos a considerar qualquer membro de qualquer raça inteligente como uma refeição em potencial. Eles não são necessariamente odiosos com outras raças, ou mesmo uns com os outros. Gnolls simplesmente consideram parte de sua própria existência estar em desacordo com literalmente tudo no mundo. Tudo! Dito isso, eles às vezes formam alianças, geralmente com ogros e hobgoblins, onde consideram as outras raças como uma parte estendida da alcateia. No entanto, tais alianças tendem a ser extremamente precárias. Os Gnolls só se juntarão a outra raça dessa forma se, naturalmente, tiverem algo a ganhar em termos de comida, equipamento ou proteção contra uma ameaça maior. Se objetivos de longo prazo são planejados pela reunião, os Gnolls tendem a perder o foco, preocupando-se mais com a caça e alimentação imediata. A maior causa de ruptura dessas alianças é a comida, ou melhor, a falta dela. Assim que os Gnolls começam a ficar com fome, eles rapidamente começarão também a atacar qualquer suposto aliado, destruindo toda a aliança por dentro. Também deve ser notado que as alianças onde os Gnolls são a maioria simplesmente não funcionam. É inevitável que mais cedo ou mais tarde a minoria vá parar na barriga deles. Por razões semelhantes, os Gnolls tendem a ser mercenários muito ruins, apesar de sua incrível força de combate. É um equívoco comum entre aqueles preparados para contratar tais unidades de humanoides acreditar que alguém apenas precisa manter os Gnolls bem alimentados para manter a ordem. Longe disso. A falha nesse pensamento reside no fato de que qualquer grupo de Gnolls, grande ou pequeno, nunca ficará completamente satisfeito com sua sorte, por melhores que sejam as circunstâncias.
Mesmo quando abastecido com uma fonte constante de comida e novo armamento, sempre haverá algo para tentar um guerreiro Gnoll. Pode ser o desejo de possuir um machado pertencente a outro mercenário, ou algo tão vil como o instinto de caçar e matar. Gnolls, por sua própria natureza, são perturbadores e geram atrito com qualquer um a quem são forçados a se misturar. Caso contrário, e dada a segregação completa, é provável que eles se voltem contra si mesmos à medida que o instinto de procriação se torne cada vez mais importante ou quando os machos adultos decidem reajustar sua posição dentro do grupo familiar ou alcateia. É fácil entender por que muitos no passado tentaram fazer alianças com Gnolls, trazendo-os para as forças de combate. Sua força bruta é lendária, entre raças como Goblins e Orcs, superada apenas por ogros e trolls. Aparentemente, eles também são baratos, exigindo apenas armaduras, armas e uma grande quantidade de carne crua como pagamento. A maioria dos líderes mercenários, no entanto, se arrepende de tal escolha de infantaria e rapidamente pensa que os Gnolls simplesmente não valem o esforço ou o trabalho. Nota-se que eles nunca parecem se aliar aos gigantes e são abertamente hostis às espécies menores, procurando ativamente expulsá-los do território compartilhado. Para as raças maiores de gigantes, as alcateias farão tudo o que puderem para evitar qualquer tipo de contato, a ponto de realmente evacuarem os covis se um grande número de gigantes entrar na região. As razões para essa animosidade não são totalmente compreendidas, mas os proponentes da cobardia Gnoll são rápidos em sugerir que as raças gigantes representam alguns dos poucos seres inteligentes que eles não são capazes de dominar pela força ou pelo número. Pode haver, no entanto, razões mais práticas, como o fato de que qualquer grupo considerável de gigantes terá um impacto severo nos recursos alimentares em qualquer área que habitam, e, portanto, os Gnolls são forçados a deixá-los ou expulsá-los. Pode até haver algum decreto religioso profundamente enraizado ou memória racial de longa data que traga a intolerância à tona. Seja qual for o raciocínio específico, é bastante claro que Gnolls e gigantes simplesmente não se misturam. Principalmente, os Gnolls reverenciam a força, o poder e quase nada mais. Como tal, eles não são conhecidos por serem uma raça particularmente religiosa, e clérigos dedicados são raros ao extremo. Os aventureiros têm sorte, ou azar, dependendo do ponto de vista, quando encontram algum clérigo entre eles. No entanto, praticamente todas as reuniões de Gnolls, desde as maiores alcateias amalgamadas até os menores grupos familiares, demonstram uma reverência pelos ciclos da lua. Embora seja de conhecimento bastante comum que a divindade patrona de todos os Gnolls é o Lorde Demônio Ienogo, é menos conhecido que a cultura Gnoll, tal como é, retrata a lua como a criação principal deste ser, tendo-a modelado milênios atrás. Tal pensamento pode ser ridículo para qualquer um das raças civilizadas, mas deve ser lembrado que os Gnolls são essencialmente pagãos em suas crenças. Mesmo com isso em mente, a devoção fanática que todos os Gnolls exibem em sua adoração à lua é intrigante, dada a falta geral de convicção religiosa durante o resto de suas vidas. Foi postulado que os Gnolls, apesar de suas crenças sobre a criação da lua, são naturalmente atraídos para o disco brilhante à noite, da mesma forma que se diz que os lobos uivam para a lua. Existem duas celebrações principais em seu calendário, ocorrendo a cada lua cheia e nova. Em ambas as ocasiões, toda a alcateia, exceto os jovens, deixará as tocas de seu covil e se reunirá sob o céu noturno. É importante notar que eles continuarão a se organizar se a lua estiver obscurecida por nuvens, e mesmo quando tais condições nubladas durarem dias ou semanas. A adoração normalmente assume a forma de banquetes, caça e luta, tudo levado a excessos muito maiores do que na vida cotidiana dos Gnolls. Nenhum deles lidera essas celebrações ou comanda seu início. As ações coletivas de todos os presentes são completamente espontâneas. Não é incomum para qualquer escravo sofrer terrivelmente em qualquer celebração, mas é durante a noite de lua cheia que os Gnolls se tornam absolutamente selvagens, perdendo qualquer aparência de autocontrole. Começando assim que a noite cai, eles surgem de seu covil e começam a entrar rapidamente em um frenesi absoluto de destruição arbitrária. Brigas começam entre os machos adultos,
com uma regularidade assustadora, enquanto uma sede de sangue permeia cada membro da alcateia e eles logo se voltam contra seus escravos, literalmente despedaçando-os em uma orgia de matança. Sem nenhuma outra presa ao alcance fácil, os Gnoll se dispersam em grandes grupos, com a intenção de varrer a área circundante em uma série brutal de ataques bárbaros. Esses reinos de terror, perfeitamente sincronizados com cada lua cheia, podem ser a ruína de qualquer vida, inteligente ou não, em regiões onde as alcateias se tornam dominantes. Muitas vezes, isso pode levar à formação de milícias organizadas para destruir a ameaça que a alcateia representa, enquanto emboscadas simples de Gnolls podem ser toleradas, vistas como apenas mais um perigo em um deserto cheio de inimigos. Quando representado pictoriamente, o Lorde Demônio Ienogo é retratado como um Gnoll alto e magro, embora raramente apareça em qualquer desenho que um deles possa ter criado. Muito mais comum em escudos e nas paredes das paliçadas é seu símbolo, um mangual triplo que o demônio carrega para a batalha, onde cada esfera pontiaguda possui reputação de ter seu próprio efeito devastador sobre seus inimigos. A primeira é capaz de arrancar a cabeça até de um ogro com um golpe, enquanto a segunda contém um veneno potente, que pode paralisar qualquer criatura viva. Disse que a última é carregada magicamente e irá confundir qualquer criatura contra a qual esbarrar, deixando-as quase indefesas para o próximo conjunto de golpes do Lorde Demônio. Além da adoração do ciclo da lua, os Gnolls não parecem venerar Ienogo, e são raros os registros de adeptos dentro de grupos familiares de alcateias. A relação que os Gnolls possuem com seu patrono é bem diferente das religiões mais tradicionais encontradas em outras culturas. Por mais raros que sejam, os clérigos Gnolls foram encontrados no passado, mas é interessante notar que não muitos eram adoradores de Ienogo. Ao invés disso, a maioria servia a divindades da matança. A presunção a ser feita aqui é que Ienogo simplesmente não se interessa muito em conceder habilidades sobrenaturais a seus seguidores, já que ele em si é o Gnoll mais poderoso da existência, ou seja, expressa todas as características da raça com mais intensidade. Depender de Ienogo para adquirir poder pode muito bem ser visto, entre os Gnolls, como fraqueza, o que é suficiente para temerem implorar ajuda a seu patrono. Portanto, as divindades da matança se tornam mais adequadas para qualquer um deles que possua uma inclinação espiritual. Um clérigo fraco pode sofrer muito dentro da ordem hierárquica da alcateia, pois provavelmente demonstrará pouco interesse na adoração tradicional da lua, e portanto será marcado como diferente pelos outros. Os clérigos fracos raramente sobrevivem por muito tempo. No entanto, um clérigo forte, confiante em seus poderes, pode facilmente intimidar outros Gnolls à submissão, com exibições físicas das magias de sua divindade, sendo suficientes para dominar até mesmo o mais forte dos machos. O clérigo usará tais manifestações de energia sobrenaturais para obrigar sua alcateia a adorar ativamente sua divindade da matança, prometendo a ira do deus e a retribuição divina se eles não seguirem sua liderança. Em geral, porém, é improvável que haja muito atrito entre o que o clérigo acredita e o que o resto dos Gnolls desejam. Afinal, o estilo de vida típico de um Gnoll tende a combinar muito bem com o credo das divindades da matança. É improvável que o clérigo interfira na veneração regular da lua, já que tais eventos sempre terminam em derramamento de sangue copioso, o que promove os objetivos de seu deus. Como a sede de sangue é gigantesca e as consequências dos atos brutais, Ienogo parece pouco se importar que sua prole carniceira adore outros deuses malignos. Uma vez que um clérigo consiga alcançar alguma posição entre outros Gnolls, é quase inevitável que, mais cedo ou mais tarde, ele se torne o líder da alcateia, substituindo todos os machos dominantes. Um clérigo Gnoll não será mais fraco do que qualquer um de seus parentes, e os poderes concedidos pelo deus concedem uma vantagem em combate que poucos outros são capazes de igualar. Não há tipos de tropas bem definidos dentro de uma força Gnoll, e a diversidade é a norma. Na guerra aberta, muitos os consideram tropas de choque não sofisticadas, mas isso desmente outras capacidades que podem tornar qualquer número uma força poderosa. Gnolls do mesmo grupo familiar demonstrarão uma grande variedade de armas, armaduras e táticas preferidas, e um ataque de uma alcateia inteira pode parecer caótico ao extremo.
Os adultos de todos os tamanhos serão vistos lutando, desde o maior e mais forte dos machos até as fêmeas mal amadurecidas. O equipamento tende a aumentar em qualidade com o tamanho do gnoll, já que os mais poderosos simplesmente pegam o que desejam daqueles que são mais fracos. Grupos familiares e alcateias que existem em uma região por um longo período de tempo também estarão significativamente melhor equipados, pois provavelmente terão um grande número de escravos presos em seu covil, trabalhando para fabricar armas e armaduras. A arma preferida de qualquer gnoll é uma que seja pesada, para ser empunhada com uma única mão, o que não é problema para os machos maiores, sendo capaz de utilizar sua grande força para obter o melhor efeito, esmagando ou partindo qualquer inimigo. Machados, combinando todas essas qualidades e sendo relativamente simples de construir, são, portanto, muito comuns, com grandes martelos de guerra sendo uma segunda escolha popular. Alcateias com acesso reduzido a equipamentos de metal ficarão perfeitamente felizes usando grandes clavas com pontas, mas os gnolls parecem universalmente cautelosos em empunhar espadas de qualquer natureza. Supõe-se que haja algo dentro da psique deles que a complexidade da esgrima simplesmente escapa, embora talvez seja mais provável que o golpe satisfatório que um gnoll recebe de um machado ou um martelo supera completamente qualquer desejo de aprender a usar armas mais complicadas. Ao caçar ou armar emboscadas, muitos gnolls também carregam um arco curto para a batalha, e para uma raça que tende a confiar na força bruta e em ataques enlouquecidos para vencer o combate, eles geralmente são tiros bastante precisos. Embora o tamanho e a força maciça de um gnoll levem muitos a acreditar que eles seriam muito mais adequados para arcos longos, deve ser lembrado que eles consideram o arco e flecha como itens secundários em relação ao combate corpo a corpo. Eles nunca mobilizam unidades dedicadas de arqueiros para bombardear um inimigo com flechas, mas em vez disso, usam-nas como um prelúdio para emboscadas e para derrubar presas indescritíveis durante uma caçada. Mesmo quando totalmente equipado para a batalha, nenhum gnoll ficará sobrecarregado com a adição de um arco curto, e portanto, a arma atende perfeitamente aos seus requisitos. Como suas armas, as armaduras geralmente estão em um estado avançado de abandono, mesmo que tenham muitos escravos em seu covil. Embora essa mão de obra possa estar disponível gratuitamente, os gnolls raramente se interessam pela qualidade do trabalho, e os escravos aprendem rapidamente que qualquer esforço extra de sua parte nunca será apreciado por seu mestre cruel e não diminuirá seu tormento nem um pouco. A maioria dos adultos jovens começa com uma armadura de couro endurecido que cobre pouco mais do que seus torsos, mas com o passar do tempo, eles farão com que os escravos comecem a prender placas de metal em todas as superfícies disponíveis, formando um tipo bruto de cota de malha. Combinado com seu pelo denso, esta é geralmente toda a proteção que um gnoll requer em combate, pois eles têm a capacidade de ignorar uma grande quantidade de dor sem risco de vida. No entanto, os machos maiores costumam usar cotas de malha, capacetes e peitorais que ganham em batalha e forçam seus escravos a tentar encaixá-los em suas estruturas descomunais. O resultado pode parecer levemente cômico, mas a proteção adicional que essas camadas de metal concedem a um guerreiro raramente é divertida para aqueles que precisam combatê-los. A última adição com a qual quase todos os gnolls podem ser vistos em combate é um escudo enorme. Alguns usarão os escudos maiores de outras raças, arrancados dos inimigos, durante incursões e emboscadas, mas estes raramente duram muito no estilo de vida duro que fomentam. Escudos de madeira não sobreviverão mais do que alguns dias, e mesmo os de metal mais fino serão rapidamente dobrados e torcidos até o ponto em que se tornarão inúteis. Deve-se ter em mente que a maioria das lutas que os gnolls travam serão contra outros gnolls, durante os combates regulares dentro de um grupo familiar ou alcateia. Existem poucos escudos criados pelas raças civilizadas que suportarão golpes sucessivos de um machado gnoll sem a necessidade de reparos constantes. O escudo ideal, na mente de um gnoll, é aquele feito por escravos com uma placa de metal grosso que pode ser levantada por um braço. Tiras simples de couro ou cordas serão enfiadas na placa, permitindo o uso em batalha. Este tipo de design faz com que os gnolls pareçam muito brutos e primitivos na aparência, mas também são fortes, duráveis e incrivelmente resistentes a golpes de outros gnolls, as qualidades essenciais que esta raça procura.
O método de ataque mais comum para eles sempre será a emboscada. Apesar de sua força e habilidades de combate superiores, os Gnolls continuam sendo uma raça instintiva de baixa astúcia, e sempre procuram virar as probabilidades a seu favor em todas as oportunidades. Devido ao seu tamanho e equipamento pesado, no entanto, eles podem achar incrivelmente difícil se esconder de forma eficaz. Para compensar tal desvantagem, se tornaram tremendamente hábeis em escolher locais ideais para emboscadas e procurarão ativamente evitar lugares que forneçam pouca cobertura para esconder seus números. Se apenas algumas pedras e arbustos espalhados estiverem presentes, os Gnolls não tentarão armar uma emboscada, a menos que seja absolutamente necessário. Em vez disso, eles procurarão áreas escuras de grande sombra, folhagem densa e seções labirínticas de cavernas subterrâneas. Sendo principalmente criaturas noturnas, a maioria dos ataques dos Gnolls ocorre à noite. Eles adoram qualquer vantagem que tentam sobre os outros e estão bem cientes de que sua visão no escuro inata lhes dá uma imensa superioridade sobre as raças como dos humanos. No entanto, embora saibam que outras raças compartilham essa habilidade, é improvável que saibam exatamente quais raças. Isso raramente é um fator, já que os Gnolls aprendem rapidamente se os habitantes da região em que vivem têm essa capacidade ou não. Se eles realmente carecem de visão no escuro, mesmo um pequeno grupo familiar nos arredores de um território pode ser letal para o viajante incauto. Dito isso, deve-se ressaltar que os aventureiros que também têm visão no escuro podem tirar vantagem desse tipo de presunção por parte dos Gnolls. Quando uma emboscada é lançada, eles tentarão envolver seus inimigos em combate corpo a corpo o mais rápido que puderem. Essas emboscadas são meticulosamente oportunas, pois os Gnolls individuais mantêm contato uns com os outros enquanto esperam, usando sua linguagem de sinais para alertar sobre a aproximação de inimigos e seus números. O maior macho presente dará a ordem para lançar o ataque, geralmente saltando da cobertura, berrando um grito de guerra gutural. Os outros Gnolls serão rápidos em segui-lo, embora o mais jovem presente possa receber ordens para, em vez disso, bombardear os alvos com flechas em vez de atacar diretamente. Mais uma vez, tal decisão será tomada em perfeito silêncio pelo maior macho, antes que a emboscada seja lançada com uma série rápida de espasmos de caudas e orelhas. Gnolls gostam de combate corporal acima de tudo, mas enquanto esperam em uma emboscada, seus instintos assumem, e até mesmo o mais jovem entre eles pode permanecer imóvel e alerta por muitas horas, esperando o momento perfeito para atacar. Tal paciência pode parecer contrária à sua natureza usual, mas, sob uma visão objetiva, pode ser vista em perfeita harmonia com seu estilo de vida. Afinal, eles detestam o trabalho físico, e portanto não estarão dispostos a cometer erros em uma emboscada se isso significar que eles terão que trabalhar mais por suas presas. Um aventureiro repentinamente confrontado por uma emboscada terá muito pouco tempo para reagir antes de entrar em combate. As flechas podem estar caindo entre os membros de seu grupo, causando ferimentos e interrompendo o lançamento de magias em retaliação. Depois de enfrentar os Gnolls, muitos aventureiros falam de uma espécie de fúria de batalha que a maioria deles parece ser capaz de iniciar e terminar à vontade. O Gnoll muitas vezes ataca um inimigo desconsiderando completamente sua própria segurança, lançando um ataque verdadeiramente selvagem. Um aventureiro perspicaz pode ser capaz de tirar vantagem disso com um golpe certeiro de espada, embora seja recomendada a cautela. Como última nota, observa-se que a maioria das emboscadas são lançadas à retaguarda de um alvo, ou seja, depois de já ter passado a posição dos Gnolls. Raças como Orcs muitas vezes cometem o erro de lançar seus ataques muito cedo, mas Gnolls tendem a confiar em sua capacidade de fazer emboscadas superiores e assim serem capazes de atacar direto na retaguarda de um inimigo. Não é preciso dizer que tal tática, quando usada contra uma parte despreparada, pode ser devastadora ao extremo. Encontrar Gnolls envolvidos em uma batalha aberta é uma ocorrência extremamente rara, e qualquer evento desse tipo é digno de nota e uma boa história na taverna. Este método de guerra vai tão completamente contra a natureza básica de um Gnoll que a maioria nem mesmo o considera. Sabe-se que confrontos em grande escala aconteceram no passado, geralmente quando uma alcateia cresce a tal ponto que a caça e as emboscadas por si só não podem mais sustentá-los. Nesse caso, um líder de matilha será compelido a procurar suprimentos em outro lugar, e aldeias ou pequenas cidades são alvos óbvios.
Os Gnolls se engajam na batalha principalmente com táticas de horda, e é aqui que eles ganharam sua reputação como tropas de choque. Existem poucas unidades de soldados no mundo que podem resistir a uma carga direta de um número semelhante de Gnolls, e até mesmo disparos contínuos de projéteis fazem pouco para retardá-los, muito menos realmente matá-los. É facilmente evidente nesses ataques que os Gnolls são incapazes de manter uma grande quantidade de disciplina, mesmo quando machos dominantes e líderes de alcateia estão presentes. Eles são, portanto, incapazes de reagir a grandes mudanças em um campo de batalha com velocidade, mas parecem capazes de manter um grau de coerência de unidade, sem dúvida devido a uma poderosa mentalidade grupal. O princípio que orienta se os Gnolls estão dispostos a se envolver em uma batalha aberta é simples. Procurando constantemente por todas as vantagens disponíveis, eles tendem a julgar seus inimigos puramente pelos respectivos números. Essencialmente, se eles puderem ver que superam em número um inimigo, eles atacarão. Caso contrário, eles evitam a batalha, uma perspectiva que deu origem, em parte, à sua reputação de covardes. É importante lembrar que, na mentalidade dos Gnolls, fatores como arqueiros ou conjuradores não são apenas desconsiderados, eles nem sequer pensam sobre isso. Eles irão observar os arredores de uma aldeia, avaliando as chances em termos de homens e mulheres lutando, mas não darão a menor consideração às duas balistas sendo colocadas em posição para se defender contra o ataque iminente. Como o Gnoll médio é totalmente capaz de dilacerar 3 ou mais guerreiros humanos em combate direto, tais descuidos costumam ser a salvação de assentamentos isolados. Uma alcateia nunca sitiará uma fortaleza, embora possa emboscar viajantes indo e voltando de tal lugar. Eles nunca irão coordenar ataques com quaisquer aliados, embora outros possam tirar proveito de sua corrida enlouquecida. A principal razão de um Gnoll lutar é a simples aquisição de comida e escravos. Mesmo a captura de novos equipamentos e tesouros são preocupações secundárias. Aqueles que procuram utilizá-los em seus planos de batalha serão constantemente frustrados por uma completa falta de compreensão das táticas mais básicas desenvolvidas. Embora os Gnolls realmente sejam tropas de choque superiores, ninguém jamais terá muito controle sobre eles, dentro ou fora do campo de batalha. Frequentemente, é o caso de simplesmente soltá-los sobre os inimigos e vê-los partir. Os covis tendem a ser um assunto extremamente simples, sendo seu tamanho o principal fator que governa o número de grupos familiares dentro de uma alcateia. A menos que haja uma população escrava substancial presente, os covis nunca serão nada além de tocas capturadas ou minas de outras criaturas. O uso de escravos pode adicionar várias colocações de superfície e defesas, todas projetadas para proteger a entrada da toca. Cercas e paliçadas de madeira são comuns e grupos maiores podem até mesmo adicionar baluartes a tais estruturas. Portões através das paredes da paliçada podem ou não ser adicionados por capricho, e essas coisas não são construídas automaticamente como seriam pela maioria das outras raças. Muitas paliçadas simplesmente têm uma única entrada aberta através de suas paredes. Torres são quase inéditas e defesas como fossos ou armadilhas nunca parecem passar pela cabeça dos Gnolls, mesmo que eles as tenham visto sendo usadas por um inimigo. É interessante observar que quando um covil é atacado por uma força substancial, os Gnolls adultos procuram escapar da ameaça e se dissipam em grupos dispersos pela área circundante. Isso pode parecer totalmente estranho para as raças civilizadas, pois ao fazê-lo, os Gnolls demonstram que estão eminentemente dispostos a deixar seus filhotes para trás, para enfrentar qualquer perigo que possa entrar no covil. Embora seja verdade que os jovens criam suas próprias tocas, muito menores, para se esconder e se proteger, parecem não haver absolutamente nenhum cuidado parental. Dado que os machos adultos são frequentemente compelidos a realmente consumir os jovens, isso talvez não deva ser uma surpresa. Quase abominando a batalha aberta, os Gnolls cujos covis estão sob ameaça raramente tentarão uma defesa em larga escala, se forem superados em número por seus atacantes. No geral, eles preferem operar em grupos dispersos, atacando invasores conforme eles se aproximam por meio de emboscadas ou tentando entrar nas tocas de um covil depois que o inimigo desaparece lá dentro. A partir daí, eles utilizarão seu conhecimento do complexo da toca para lançar ataques sucessivos até que os invasores sejam eliminados. Apesar da natureza pouco ortodoxa de tal defesa, ela pode ser altamente eficaz, especialmente contra pequenos grupos de aventureiros que são poderosos o suficiente
para forçar os gnolls adultos a fugir.